vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago e você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, seu comentário. E chega aí, vem comigo para mais um giro de notícias do nosso Vascão, o Vasco que é zarpar linha na pipa do Emerson Rodrigues. E nem pensar, vai dar ruim, vai ficar aqui até o final do contrato, família vascaína. E o Léo, o São Paulo não gostou nada, tá negociando, vendendo com o Atlético Paranaense, não vai pagar não? Transferban, quer acionar a FIFA, vamos resenhar, falar aqui sobre o Tietê, Lucas Freitas e mercado da bola, né? Segundo uma matéria do GE, o Vasco está otimista em relação a Balbuena, La Vega e esperança sobre o Wanderson. E aí eu queria trazer aqui uma galera da Sport TV, os comentaristas, né? Conrado, Ramon, né? O Ramon, a gente tem... O Ramon ajudou a gente a conquistar a Copa do Brasil em 2011, falando sobre o Balbuena e também o Wanderson, o impacto que esses dois atletas teriam aí no nosso elenco. A resenha tá show de bola, então chega aí. Deixa eu começar aqui com o Emerson Rodrigues. Está na tela uma informação do Vene Casagrande. Emerson Rodrigues não deve deixar o Vasco antecipadamente. Para devolvê-lo, o Cruz Maltino teria que pagar todo o salário do atacante com o Inter Miami até o meio do ano. Ele coloca aqui, ó, muito papel colorido. Outra alternativa seria o time da MLS receber uma oferta pelo jogador e fazer um acordo. Inclusive, ele está pontuando aqui que tinha uma cláusula de obrigação de compra, né? Se ele jogasse 60% das partidas e classificação para Libertadores. Meu Deus, hein? Já pensou? Porque assim, família vascaína, parece até que eu tô sendo incoerente, né? Mas eu falo isso aqui com vocês, né? Na segunda janela, o Vasco contratou o Maxime, Jean Davi, Alex Teixeira, Souza, Coutinho e Emerson Rodrigues. Não é isso? Eu acho que o Emerson Rodrigues foi o jogador que mais contribuiu nessa segunda janela. Eu acho isso. Porque, você pode pegar ali os jogos finais e falar que o Coutinho, poxa, fez o gol, o Alex Teixeira. Não, mas quando a temporada ainda estava ali no seu auge, semifinal contra o Galo, o Emerson Rodrigues foi até bem ali no primeiro tempo, né? Deu aquele passe pro Felipe Coutinho, craque de bola, fingiu que ia bater, zagueiro caiu, pagou. Fez um gol importante contra o Atlético Paranaense, contra o Bahia. Então, na minha visão, foi o jogador que mais contribuiu. O que não quer dizer nada, porque Alex Teixeira, Souza, Coutinho, Jean Davi e Maxime não contribuíram tanto assim, sabe? Mas, né, é o que eu falo e continuo com esse discurso aqui. Poxa, se o Vasco na base não tem um jogador parecido com o Emerson Rodrigues, tem alguma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa errada, porque é um jogador que tem muita dificuldade ainda na tomada de decisão, erra bastante. Então, assim, vai ter que ficar, né, com o atleta até o final do empréstimo e depois, vida que segue. Seguindo aqui a nossa resenha para falar sobre essa situação do São Paulo, que está lado da vida aí com o Vasco, né, porque ainda não quitou o valor total em relação à transferência do Léo. E tá aí, ó, São Paulo estuda pedir à FIFA transferban para o Vasco por dívida referente a Léo. A matéria que me parece, né, de um jornalista são paulino, colocou aqui, ó, até hoje o Vasco pagou somente 45% do jogador ao São Paulo. E aí na matéria ele coloca aqui que a negociação foi de 17 milhões, né? Muita gente comenta aí que o Vasco pagou 16, né, no Léo, não sei o valor exato então. Ele também tá pontuando aqui que o Vasco vendeu o Léo agora pro Atlético Paranaense por 12 milhões, e não foi o caso, né? A informação ontem do Vene foi 9 milhões e 300 mil, não abateu a dívida com o Hugo Moura, e são 5 parcelas, né? Casas Bahia aí durante esse ano de 2025. Mas, claro, é uma preocupação que o Vasco tem que ter em relação a isso, porque, né, depois de ter alguma dificuldade, ou nessa janela, né, ou do meio do ano, de não registrar jogadores, de não poder contratar, isso né, difícil. Então tem que resolver aí o mais rápido possível com o São Paulo.
A gente segue aqui a nossa resenha para destacar uma informação do GE sobre o Tietê e Lucas Freitas. Tá aí, ó. Já assinaram contrato com o Vasco, mas o anúncio só deve acontecer apenas em 2025. Também, né, já falamos bastante aqui sobre esses dois nomes. O Tietê eu gosto muito, gostei da contratação. Acho que é um jogador que tem totais condições de nos ajudar bastante nessa temporada, porque sabe jogar, tem qualidade, né? Então acho que foi uma boa contratação. Em relação ao Lucas Freitas, é uma aposta, né? Porque como a torcida do Vasco, de um modo geral, tá pontuando, ele era reserva do Boza, Thiago, ele era reserva do Zé Marcos, que tá lá no Vitória, que é isso? Mas foi um jogador que na reta final do Campeonato Brasileiro, a gente pode tirar isso como ponto positivo, ele ganhou a titularidade, né? Eu não lembro o nome do treinador que assumiu lá, porque desde que ele chegou, Jair Ventura foi mandado embora, ele chegou, salvou o Juventude e o Lucas Freitas começou a ser titular. É um treinador que passou aqui pelo Botafogo, eu esqueci o nome. Então ele conseguiu contribuir. A gente espera que ele possa manter aí esse nível. Ele joga pelo lado esquerdo, né? De repente é aquela contratação com criatividade que de repente dá certo, né? Como o PH, como o Matheus Carvalho. Vamos torcer também para o Lucas Freitas render com a camisa do Vascão. A gente segue aqui, família, para a reta final do nosso vídeo, falar sobre mercado da bola, trazer aqui as opiniões do Ramon, do Conrado, da galera lá da Sport TV em relação ao Balbuena e o Wanderson. Mas eu queria destacar aqui, tem nada a ver com o Vasco, mas só pra gente entender como é que o futebol ele tá caro, né? Muito caro. Porque assim, olha só, Santos encaminha a contratação de Tassiano, né? Cara, eu gosto do Tassiano, é bom jogador, versátil, né? Ele joga em várias posições, começou como volante, segundo volante, agora até joga de centroavante, segundo atacante, ele é versátil. Mas me chama a atenção aqui o valor, cara. Rapaz, 29 milhões para contratar o Tassiano, um jogador de 29 anos, que dificilmente, né, o Santos vai conseguir aí uma revenda, recuperar parte desse valor, dificilmente. Então, assim, não tá fácil, tá? Não tá fácil você ter ali, montar um time competitivo. Hoje em dia é o que a gente fala da questão da reestruturação, né? Lá atrás é uma coisa, hoje é outra, totalmente diferente, porque você vê aí vários clubes, né, com poder de investimento. Então, para você chegar aonde a torcida do Vasco quer conquistar, tá na parte de cima da tabela, é muito mais difícil do que era lá atrás. Claro que, né, pode acontecer, o time encaixar, que ajustar, coisa fluir, a gente bater lá. Mas é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. E aí, vamos lá. Seguir aqui para falar sobre essa informação aqui do GE. Tá na tela para vocês, ó. O Vasco tem otimismo nas tratativas pelo zagueiro Balbuena e por Joaquim Lavega. Além disso, o clube tenta a contratação de Wanderson do Internacional. E aí eu vou destacar aqui, rapidamente, uma informação novamente do Matias Torres, jornalista uruguaio. Lavega assinará com o Vasco na próxima semana por 3 anos. Família, para a gente trocar uma ideia agora sobre os jogadores, eu quero trazer aqui a galera da Sport TV falando sobre o Balbuena e o Wanderson. E o Lavega a gente coloca aqui nesse bolo. Se liga só. Essa possibilidade de retorno ao futebol brasileiro passou pelo futebol inglês, pelo West Ham, teve até um retorno para o Corinthians, mas não com tanta eficiência, digamos assim, em relação a 2017. Pode ser um bom nome para essa defesa do Vasco, por mais que seja também numa liga que a gente vê muito pouco, quase nada, que é a Liga Russa. Mas a gente acompanha eliminatórias. É titular do Paraguai na seleção paraguaia. Ele faz a zaga com o Gustavo Gomes, tem o Júnior Alonso do Galo também, que joga ali, às vezes como terceiro zagueiro, às vezes na linha de frente. E é um jogador com a cara do Carille. É um jogador que faz ali a proteção da zaga, zagueiro, bom porte físico, boa bola aérea. É um jogador que não vai ficar exposto no time do Carille, que não faz uma marcação lá em cima o tempo inteiro, é uma marcação linha média, linha baixa. Então é um jogador que tem ali para mim, seria uma contratação com a cara do técnico do Vasco para reforçar o sistema defensivo e chegaria com o status de titular absoluto. Para organizar esse sistema defensivo foi muito dor de cabeça para o Vasco nos últimos anos, né, Conrado? E é importante, né, ser um lado também do Carille ter essa confiança nesse jogador. Com certeza se falaram, pelo menos depois do anúncio, da confirmação do Carille como novo técnico do Vasco. Essa é a importância de você acertar logo com o técnico, os times que estão procurando, né, que estão sem técnico, arrumar logo, porque, cara, é importante, obviamente, o jeito que seu time joga. O Red trouxe aqui, eu acho que é perfeito sobre o Balbuena, que essa segunda
passagem dele pelo Corinthians foi ruim, né? Foi abaixo, esperava muito, porque a primeira foi muito boa, né? Tanto é que ele foi contratado para a Premier League, no West Ham, né, que ele jogou. Foi pro West Ham, ou seja, o cara que jogou tão bem aqui que foi jogar no melhor campeonato do mundo na atualidade. Mas a volta dele não foi tão boa. Mas eu acho que tem muito disso que o Red falou. Ele é mais zagueiro, altão, de rebater, muito bom na bola aérea, mas assim, não é o jogador mais rápido e nem tem tanta qualidade para sair jogando. Vai fazer o simples ali, o feijão com arroz e tal. Então, o cara, ele conhece e eu acho que mostra que o Vasco... assim, não fosse muito difícil diagnosticar isso, né? Mas tá precisando de zagueiro, né? Então já tá atacando rápido ali na zaga, mudando o sistema defensivo, precisa. Então eu acho que pro momento do Vasco, né? Não tá com tanto dinheiro, precisando fazer apostas, e eu acho que se realmente o Carille for jogar desse jeito, né? E deve jogar, sem o Balbuena estar muito exposto, eu acho que pode sim ser um cara experiente para jogar ali atrás. Melhor, é melhor do que os que estão lá. Sei que não é muita coisa, viu, torcedor vascaíno? Não. Há algumas temporadas, né? Algumas temporadas, passa a janela, acaba a janela, volta a janela, a gente está aqui falando. O Vasco precisa de jogadores de lado de campo, pro modelo de jogo, que os técnicos que o Vasco contrata precisam de jogo. O Wanderson, quando volta pro Brasil, pro Internacional, se não me engano, no meio da temporada 22, eu acho que foi no meio da temporada 22. Ele tem um início de temporada muito bom. Era o líder em assistências na campanha do Internacional, que brigou lá em cima. Líder em assistências, fez uma excelente início de temporada, acabou perdendo um pouco de espaço pro Paulo Henrique, que acabou no Corinthians. Pedro Henrique, que acabou no Corinthians. E nessa temporada imaginava-se que ele fosse ter ainda um protagonismo maior, mas aí veio o Wesley e conseguiu ser o grande nome ali, praticamente, do ataque do Internacional no modelo de jogo do Roger Machado. Vindo para o Vasco, é uma lacuna desse elenco do Vasco há algumas temporadas, é importante o Vasco reforçar com jogadores de lado de campo e não imagino que chegue para ser titular, até porque o David fez ali uma reta final de Brasileiro, até se machucar, uma reta muito boa. Então imagino que chegue para compor elenco e não para uma titularidade. Não, acho que é por aí, Ramon, porque é um jogador que... Eu acho que ele chega para jogar. Você citou uma coisa muito, muito importante, que é o estilo de jogo do Carille. O Carille, como todos nós conhecemos, gosta de jogar com pontas, né? Pontas de pé na linha que jogam aberto. O Wanderson é um ponta desse. Um destro que joga na esquerda, tem o drible, tem a finalização, um jogador incisivo no último terço do campo. Eu acho que se encaixa muito bem nesse estilo de jogo. Eu acho que pela falta de jogadores agora, com a lesão do David... Mas eu quando acho é que ele volta? Hã? O David demora para voltar? O Tebro sabe tudo, né? Tá fechado, amigo. Do ano que vem, cara. Vocês estão ouvindo, Pedro? É só no segundo semestre do ano que vem, porque foi uma lesão muito grave, a ruptura do ligamento. E o Wanderson, que é um jogador que ficou conhecido do futebol brasileiro recentemente, 2022, mas já é um jogador com muita rodagem, ele tem 30 anos. O Wanderson, ele ficou conhecido recentemente, mas tem passagem pelo futebol europeu, Bélgica, Áustria, Rússia, até o futebol espanhol também pelo Getafe. Então é um jogador experiente, né? Também não é uma aposta. Acho que foi mais aposta quando o Inter contrata, porque é desconhecido do futebol brasileiro, mas ele tem a sua experiência também em centros do futebol europeu. Né? É um jogador que o pai dele é Vanberto, né? Vanberto foi ídolo na Holanda, né? Ídolo do Ajax, enfim. Conheço a família, joguei com o irmão do Vanberto, foi criado na Europa. Por isso não é tão conhecido aqui. Foi conhecido em 22, já um pouco mais experiente, mas acho que esse é um perfil muito bom, caso isso se concretize, né? Pro Vasco da Gama. Precisa de jogador experiente, jogador que já conhece a competição, um jogador que não vai sentir o peso de vestir a camisa do Vasco da Gama, não vai sentir o peso de jogar uma Série A pelo Vasco, buscando, falando do clube, né, um certo protagonismo dentro da competição. Eu acho que se isso se concretizar, essa contratação for mesmo fechada, é uma bola dentro do Vasco, pensando nessa lacuna que o Red falou dessa falta de jogadores pelos lados. Tá aí, show de bola. Deixa eu destacar, primeiramente, o La Vega, porque assim, eu tô torcendo muito, cara, para que esse jogador ele possa nos ajudar, porque seria uma contratação bacana, né? Um achado, jogador, enfim, de contrato lá com o River do Uruguai, tem um certo destaque lá, né, no Uruguai, poxa, seria legal, né? Entendendo que é difícil, que é complicado, eu cito aqui o exemplo do Lúcio Rodrigues, né? Sempre esqueço, Lúcio Rodrigues, que é um jogador muito mais badalado e não conseguiu vingar aqui no Bahia, mas tem tudo, né? Para render aí no próximo ano, que tem recurso, dá para ver que tem qualidade, mas no primeiro momento não foi aquilo, né, que muita gente falava. Então isso pode acontecer com o La Vega no primeiro momento, e de repente também não, né? Pode ser o contrário, o jogador chegar, se adaptar ao clube, ao estilo de jogo, aos companheiros, e a coisa fluir. A gente torce para isso, né? Porque seria bacana, cara. Às vezes eu fico aqui falando, até que o Vasco nos últimos anos aí, né, acertou com o PH, com o Matheus Carvalho. Mas a gente fica sempre torcendo, aquele achado aqui, pá, apostou lá e tem que dar certo. Então vamos torcer para que o La Vega possa nos ajudar nessa temporada. Em relação ao Balbuena, eu concordo, né? O Conrado até dá uma catucada ali, né? Que
não é difícil ser melhor que os zagueiros que o Vasco tem, né? Tá falando sobre o Léo e o Maicon, que estão de saída. E eu concordo, eu acho que o Balbuena ele tem condições, né, de nos ajudar aí nessa temporada e junto com o Carille, que é um especialista nessa parte da defesa, ajudar a resolver esse problema que o Vasco tem aí nos últimos anos, né? O Vasco sempre está entre as piores defesas da competição. Isso irrita, né? Porque o Vasco tomando gol, você fica irritado, eu fico irritado, né? Então isso tem que parar o mais rápido possível. Assim, eu só queria, nem sei se a gente consegue isso na internet, cara, ver a condição física, né? Do Balbuena. Mas como eles pontuaram ali, né, que o Carille tem um estilo de proteger bem o sistema defensivo, então isso também pode não ser um problema, né, para o Balbuena nesse estilo de jogo do Carille. Ele é muito bom, né, na bola aérea, tanto defensiva quanto na ofensiva, isso, né, faz falta também. O Vasco fez gol de cabeça, cara. Será que teve mais... não, teve alguns assim, né, que o zagueiro rebate ali para dentro da área, o Hugo Moura fez uns 2 assim, mas o João Vitor, né, fez contra o Vitória. Então é uma arma que a gente ganha aí também na frente. O Wanderson, eu discordo ali do comentarista, né, e concordo com o Ramon. Mesmo o David 100%, tá? Bem fisicamente, pá, voando e tal. O Wanderson é melhor que ele, cara. O Wanderson é melhor que o David. Eu acho que nesse modelo de jogo aí, no 4-3-3, o Wanderson acertando com o Vasco, não, ele chega com o status de titular, né? Jogaria ali pelo lado esquerdo tranquilamente, mesmo o David bem, na minha opinião. Quero saber a de vocês. Eu gosto bastante do Wanderson, não vem, né, de um bom momento, teve a lesão esse ano, teve uma lesão esse ano, como ele disse aí também, o Wesley, né, acabou jogando muito bem, mas eu gostaria muito de ver o Wanderson com a camisa do Vasco. Acho que seria um jogador, como o Ramon falou aí, experiente, conhece o futebol brasileiro, já jogou essa competição e tem recurso, tem qualidade para nos ajudar. Eu acho que é difícil, né, o Vasco conseguir essa contratação, porque de repente o Internacional conta com ele, não sei qual é o desejo do atleta. A gente lê uma matéria aqui que ele quer entender o que o Internacional pensa sobre a possibilidade de utilizar, ele ganhar mais oportunidades esse ano. O Internacional me parece que tem que, né, vender alguns atletas. Tem o Ener Valencia aí, parece que o Galo quer, o Alário, eu acho que é Alário, né? Acho que tá saindo para um time da Argentina, acabou de vender, né, um garoto agora, futebol aí da Arábia, sei lá. De repente, isso vai fazer o Inter segurar o Wanderson. Mas caso, né, também queira, né, se desfazer ali do Wanderson, eu gosto da ideia, eu gosto. Quero saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.